Muito bem, pessoal. Então, a gente vai começar a nossa primeira aula aqui, retornando às aulas, para falar a verdade. A gente já tinha iniciado esses estudos em novembro e dezembro, durante as férias letivas, né? Aí, em janeiro, a gente começou novamente o retorno às aulas. E, no mês passado, em fevereiro, o Alan Porto já tinha declarado, né, nas redes sociais, em uma entrevista que ele fez, que já tinha o número de vagas disponível para o concurso, e ele se comprometeu no mês de março a divulgar o edital, né? Espero que ele não tenha mentido como em outras vezes, né? Assim como o governador muitas vezes mente, pode ser que o Alan Porto tenha mentido. Só quem é feito publicidade aí para nos enganar de alguma forma. Espero que não tenha acontecido isso. Mas a gente tem que se preparar de qualquer forma, né? Porque o contrato foi feito, tá em Bom dia, Gus. Contrato está publicado em Diário Oficial da banca FGV para realizar o concurso nesse ano. Então, ela vai realizar o concurso esse ano, com craque de 8 milhões estabelecido, né, entre o SCAR e a FGV. E está precisando também realizar um concurso. O último foi em 2023, né? Já é 2025. Então já passou 2 anos, já está com déficit de professores e alguns técnicos também. Para resolver o déficit de técnicos, o que o Chicago fez atualmente? Ele lançou uma nova portaria que diluiu os técnicos entre as escolas, fazendo o quê? Diminuindo, aumentando na verdade a taxa de técnico por alunos. Antes era um número de técnicos por aluno que permitiam a mesma escola ter 5, 6 técnicos. Eles ampliaram esse número para que esses técnicos que estavam nas escolas fossem diluindo em outras, né? Na escola que eu estava dando aula, aconteceu isso. Tinha 5 técnicos, agora só tem 3. E esses 2 outros foram para outras escolas do Estado, né, em Cuiabá. Como uma estratégia aí de não liberar tantas vagas para técnicos e mais vagas para professores. Eu acho que esse é o objetivo do SCAR, é limpar o serviço público, né, o pessoal público. Mas não tem como. Para professor vai ter muita vaga, tá em déficit muito grande. Toda semana a gente recebe e-mails aí de contrato imediato, né, emergencial para professores, porque é uma necessidade que a gente cá tem e não está sendo suprida só pelo seletivo de 2023. Né? Muitos professores estão saindo das escolas, passando em outros concursos, graças a Deus. Né? Teve recentemente um concurso lá de Sinop com 300 vagas para pedagogos, que foi muito bom. E a gente tem que se preparar. Ano passado a gente iniciou com o valor de R$ 90, né? R$ 90 a mensalidade, só que como hoje é o Dia das Mulheres, eu pensei, vou fazer um valor especial nessa edição deste ano para 50% off, né? 50% de desconto, em vez de ser R$ 90 como a gente pagava ano passado. Vou propor o valor de R$ 45 a todas as mulheres, uma forma aí de agraciar vocês também, né? E promover a unidade de vocês com o estudo. Então não ser um impeditivo de vocês estudarem, buscarem a vaga de vocês. Realmente a pesquisa que se tem é que 7 em cada 10 mulheres passam no concurso público, né? Então a minoria são homens no serviço público, a maioria são mulheres. E vocês vão conquistar a vaga. Quem está aqui estudando comigo já desde o ano passado, já tem uma certa noção da banca FGV, que é uma banca um pouco mais complicada. E a gente precisa continuar esse estudo para não rogar, né? A FGV, deixa eu abrir aqui. Ela tem uma tendência a cobrar muito a língua portuguesa. Existem concursos com 10, 15, 20 vagas. Deixa eu abrir o FGV Conhecimento aqui. Concursos. Por exemplo, tem aberto vários concursos aqui. Entre eles o MPU, né? Ministério Público da União. Aqui, Ministério Público da União, que é um concurso muito visado. E a gente abrindo o edital desse concurso, 20% da prova vai ser língua portuguesa. O técnico vai ter 20 questões de língua portuguesa, quem for fazer esse concurso do MPU. Então, das 80 questões, a maioria, 20 questões,
são para a língua portuguesa, enquanto para a analística também 15 questões, que é um número muito grande. Quem não souber gramática da língua portuguesa ou não tem uma noção muito específica do português, vai rogar, porque é definitivo, né? Teoria, que é a nossa área de direito, de técnico, né, a gente consegue pegar bem. Agora, a língua portuguesa, que é o básico, a gente precisa dominar porque define muitos candidatos, né? Além de ter redação também. Provavelmente pode ter redação lá no concurso da SEGUC, Mato Grosso. E assim que sair de cá, a gente cria um novo módulo de redação também, para acompanhar os estudos gramaticais. A gente tinha feito a análise também ano passado do raio-x da banca FGV, né? Observando quais eram os temas mais cobrados, tomando por base as provas de 2024, que foram mais ou menos 80 provas, né, que a gente analisou todas as provas de 2024. E por incrível que pareça, só em 2025 até esse mês 3, a minha busca são mais de 30 provas feitas pela FGV só esse ano. Ela está ganhando muito espaço, muitos contratos com as prefeituras e os cargos, né, realizando realmente muitos concursos. E aparentemente, aqueles esquemas que nós estudamos no ano passado, eles continuam caindo. Eles continuam muito em voga. Sim, Maria. Pode falar se tiver alguma dúvida. Ah, deve estar com um problema de conexão. Então a gente estudou a morfologia e a sintaxe ano passado, observando que os conteúdos que mais são cobrados são adjetivos, verbos, pronomes, preposições e conjunções na área da morfologia. E da sintaxe, as orações coordenadas subordinadas, a concordância, a regência verbal e a crásica, a função sintática no geral. E a interpretação cai muito, principalmente coesão e coerência e significado de uma palavra, né? A maioria aqui, 90 questões, só saber o sentido de uma palavra, né? Tipologia textual caiu bastante, colocação e deslocação, figuras de linguagem caiu um pouquinho, é, paralelismo sintático, reescrita, né? Então, esse ano mudou muita coisa? Não. Eu abri aqui alguns concursos recentes de 2025, a gente vai tomar por base nossos estudos também. Esse aqui foi o Analista Ambiental do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Eu estava analisando mais cedo essas questões aqui. Ó, aqui pedindo pra gente observar a oração que não permite identificar o autor, ou seja, quem realizou a ação. Provavelmente vai ser um sujeito indeterminado, uma oração sem sujeito, ou sem agente da passiva, que a gente ia estudar tipos de sujeito no ano passado, a gente vai reforçar esse ano, né? Aqui, a transformação de uma frase verbal em uma nominalização, que é um substantivo, um nome, a gente vai revisar na aula de hoje esse substantivo. Aqui, em todas as frases a seguir, houve uma explicitação do termo sublinhado. Aí, o pneu. Pneu, será que é adjetivo? A gente já sabe o que é um adjetivo. A indicação. Essa indicação aqui, será que é um aposto? Aqui, esse móvel, será que é uma oração? Não, um móvel é um substantivo. A gente vai ver isso na aula de hoje, né? O pneu é um substantivo. A indicação é um substantivo. Os alunos, ó, é um substantivo, não é um advérbio. A gente vai estudar as classes morfológicas novamente para reforçar esse conhecimento. Aqui, ó. Segmento textual sem traços de subjetividade, ou seja, um texto mais objetivo. Ok, aqui é a substituição de um termo por um outro pejorativo. Então a semântica do substantivo, novamente o substantivo caindo com força aqui. Valor figurado, ou seja, não é o valor denotativo ou lógico. A colocação e a denotação que a gente estudou ano passado está caindo novamente esse ano. E em outras provas também, como essa aqui de análise de dados, né? Lá do TCE, Tribunal de Contas. Caiu questão também sobre a ortografia, o porquê, aqueles 4 tipos de porquê, né?
o mal com L, o mal com U, o mas e o mais. Aqui sessão com S, sessão com C, sessão com C cedilha. Então, temas de ortografia que a gente estuda lá nas primeiras aulas do curso, que está gravado, vocês têm acesso ao YouTube, né? Aquelas aulas são úteis ainda para vocês reverem e a gente vai reforçar esses esquemas. Aqui, ó, figura de linguagem, novamente, linguagem lógica e não figurada, ou seja, colocação e denlocação. São temas que caem todos os anos. 2024, 2025. Aqui, voar, volto dar, crase haverá, voar, volto que, crase pra quê, né? Aquele uso de crases. Aqui, o valor expletivo é que. Ó, função conativa. Lembra das funções da linguagem que a gente estudou? Nas primeiras aulas também, função referencial, conativa, metalinguística. A gente vai reforçar esse assunto, porque isso cai novamente em 2025. Matemática. Talvez caia pra gente, talvez não caia. Tivemos também uma semana inteira estudando matemática, né? Foi a parte mais sofrida para alguns de vocês. Aí todo dia estudando matemática, fazendo cálculo juntos, né? Se o edital que vai sair esse mês cobrar matemática, a gente vai reforçar novamente as questões também de matemática, aqui envolvendo figuras geométricas, né? Aqui regra de Cres, porcentagem, que são os temas que a gente tinha estudado, caem novamente aqui em 2025. Então a gente não perdeu de ter começado o estudo ano passado. Quem não conseguiu acompanhar ou não esteve presente, não tem problema, a gente vai rever todos os conteúdos, isso aqui é importante para reforçar o nosso aprendizado. E a gente vai realizar com fé e ter uma boa aprovação aí, uma boa pontuação no concurso de Gacegluc Mato Grosso. Isso eu tenho certeza, né? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar nosso conteúdo já, gramatical do dia de hoje. Quem tiver alguma dúvida pode falar aqui no chat, pode ligar o microfone. Lembrando que a voz de vocês não é gravada. A única coisa que é gravada no meu notebook é o meu microfone. Então ele só capta a minha voz. Quem assistiu as gravações viu que quando as pessoas interagiam era cortada, né? E não aparece a imagem de vocês também. Se quem quiser ligar a câmera pode ligar que não aparece. Para vocês só é gravada a minha câmera, né? Quem tiver dúvida e quiser perguntar, fiquem à vontade. Vou compartilhar aqui já pra gente começar estudando. Olá, Pamela, seja bem-vinda. Então, nossa primeira aula de hoje a gente vai reforçar as classes nominais, que compõem aí os substantivos, os adjetivos, os artigos em numeral, que vai ser os sujeitos, vai ser os predicados, vai ser o núcleo dos adjuntos adverbiais, o núcleo do objeto direto, do objeto indireto. A gente vai tentar fazer o estudo comparativo da morfologia com a sintaxe juntos, para aproveitar um pouco daquele conhecimento que a gente teve no ano passado e reforçar, restabelecer essas ligações do conhecimento com esse ano, né? Então tá. Classes de palavras nominais. Por que nominais? Temos classes de palavras verbais e nominais. A verbal é o composto pelo verbo, o advérbio que junta-se ao verbo, né? E as nominais são aquelas que formam os núcleos do sujeito, ou núcleo do objeto direto. Ou seja, compõe elementos que acompanham o substantivo. Então, o artigo está lá para acompanhar o substantivo. O adjetivo está para qualificar o substantivo. O numeral está para contabilizar o substantivo. A gente tem que lembrar que o substantivo é a classe mais importante da língua portuguesa. A gente acha que é o verbo, né, que é o mais difícil, que tem lá 80 páginas normalmente da gramática só para tratar do verbo. A maioria da gramática é para tratar do verbo e a sintaxe é em torno do verbo. Então a gente vai estudar tipos de sujeito em relação a quê? Ao verbo. Termos da oração. O predicado é verbal, é verbo nominal, é nominal. Se tem um verbo de ligação, é nominal, enfim. Tudo em volta
incórrego verbo na sintaxe, aqui é porque a oração subordinada, a oração coordenada, só existe porque o verbo existe. A oração é uma estrutura voltada para o verbo, que a gente sabe que o verbo é essencial na língua portuguesa e na gramática. Metade da gramática vai ser verbo, então. Porém, o substantivo é a substância da língua portuguesa, né? A maioria das palavras vão trabalhar em favor do substantivo. Então, o verbo, que é o bambambam bam, bam da parada, que tem mais conteúdo lá na gramática, né? Ele tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo passa para o plural, ele tem que ir para o plural também. Se está no singular, ele tem que ficar no singular. Se está de alguma configuração, se mudar a configuração do substantivo, vai mudar também o artigo, o numeral, o adjetivo, a locução adjetiva, em torno do substantivo, né? Então vamos iniciar aqui, trazendo, relembrando a definição de substantivo, vocês já sabem. São palavras utilizadas para nomear as coisas, dar nome aos objetos, às pessoas, aos lugares, aos sentimentos. Enfim, tudo que a gente encontra e tem contato no mundo, a gente dá um nome específico. E esse nome é o substantivo. Então, o substantivo é a classe de palavra essencial por natureza, por determinar o nome das coisas, né? Ele tem um valor morfológico, sintático e semântico. Então, morfológico, a própria morfologia, sintático, porque ele é núcleo de vários termos da oração, núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, adjunto, codinominal, enfim, do aposto, né? O aposto é essencialmente substantivo, tem como núcleo um substantivo. Então, no aspecto morfológico, ele vai ter uma desinência de gênero, que é ou para o masculino, A para o feminino, e de número singular ou plural. Singular sem a presença do S e plural com a presença do S. Né? Sintático. Ele é um núcleo dos elementos sintáticos, então ele é precedido de artigo, que é um adjunto adnominal. Ele é caracterizado por um adjetivo, que pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito, ou um predicativo do objeto. E semântico, ele é usado para nomear e para revelar a visão de mundo. Lembra lá aquela questão que a gente viu como exemplo? Qual elemento aqui foi substituído por um valor pejorativo? O substantivo com valor pejorativo é o valor social, a visão de mundo que a gente atribui àquele substantivo, né? Vai determinar se ele é pejorativo, se ele é um valor carinhoso, se ele determina um respeito à pessoa. Tudo isso é o valor semântico. E socialmente a gente que define o valor semântico dos substantivos. Né? Então a gente define, por exemplo, que casa é um local digno, mas barraco, o seu barraco, apesar de determinar também uma moradia, um mesmo campo, né? Um mesmo objeto. Eu posso nomear como casa ou como barraco, um vai ser pejorativo e o outro não, pelo valor semântico que a gente atribui às palavras. Mas poderia ser que a gente atribuísse barraco valor normal e casa um valor pejorativo. Isso que vai determinar socialmente, né? Os tipos de sujeito, as classificações dos tipos de sujeito. Os sujeitos podem ser concretos ou abstratos, comuns ou próprios, simples ou composto, primitivo ou derivado e coletivos. Normalmente, o que vai ser importante para a gente é saber se ele é concreto ou abstrato. Em termos da FGV, isso é o mais importante. Porque ela cobra várias questões, como a gente viu ano passado, sobre complemento nominal e adjunto adnominal, lembra? Será que esse termo preposicionado se trata de um complemento ou de um adjunto? Tá com problema de conexão aqui. Se ele for um substantivo concreto, ele sempre vai ser adjunto adnominal. Agora, abstrato, ele pode ser adjunto adnominal,
ou complemento nominal, que a gente queria que veja outros fatores, né? Se ele quer um valor de posse, ele é adjunto nominal. Se ele quer um valor receptivo, ele é um complemento nominal. Mas se eu identifico que o substantivo ele é concreto, ele nunca vai ser complemento nominal. Eu já coloco ele como adjunto nominal. Então a gente vai aplicar essa distinção, essa definição lá nas questões de complementos nominais, que é um fator sintático, em que o substantivo, essa parte morfológica, auxilia na interpretação e na resolução do problema, né? Comum ou próprio. Comuns nomeiam seres em geral, como pessoa, homem, cachorro. Próprio é um elemento individualizado, então cidade é comum, são várias cidades que existem. Mas Cuiabá só existe uma Cuiabá, digamos assim. Eu individualizo, é um substantivo próprio, e por ser próprio tem que vir com a letra maiúscula. Isso é importante por questões de ortografia. Se houver alguma questão que eu acho muito difícil, que cobre qual frase possui um erro, né? Em sua estruturação, em sua gramática. Se tiver o nome de uma cidade em minúsculo, o nome de uma pessoa em minúsculo, vai ser errada essa questão. Ou vai ser nosso gabarito, né? Então, pessoa. Comum, são várias pessoas. Mas Douglas é próprio. É o nome individual que eu dou a um sujeito do mundo. Ou a uma cidade. Ou a um animal, enfim. Ou a um rio, né? Simples. O composto. Quantos núcleos tem esse substantivo. A gente vai ver slides próprios cada um desses elementos, né? Primitivo ou derivado. Se ele é uma palavra proveniente lá do latim, do grego, ele vai ser primitivo. Se a partir dessa palavra eu começo a derivar outras, criar novas palavras, aí essas palavras criadas são derivados. Então, por exemplo, primitivo, ver. Derivado, que vem de vigere, né? Do latim. Ver. Aí antever, por exemplo. Antever agora já é derivado. É o mesmo ver, só que adicionado um prefixo. Rever. Uma nova palavra. Com outro significado. É derivado de ver. Coletivo. Alcateia. Bando. Cardume. São coletivos, né? De animais, de pessoas. Que remarca em um substantivo que está no singular, a gente tem que tomar mais cuidado. Então, se eu falo bando, por exemplo, o bando chegaram. Ou a multidão chegaram. A multidão gritaram fervorosamente. A multidão é um substantivo no singular. Ele é um substantivo coletivo que demarca uma coletividade, um grupo de pessoas, porém, gramaticalmente, a multidão aqui é singular. Se fosse multidões, aí estaria no plural. Isso é importante porque tem questões de concordância verbal que cobra os substantivos coletivos. Então, por multidão remeter a um grupo grande de pessoas, ele coloca lá o verbo gritaram, por exemplo. A multidão gritaram. Ou a multidão no centro da cidade, no dia tal, gritaram fervorosamente. Coloca vários elementos que vai distanciar aqui o núcleo, que é o sujeito, com o verbo, gritaram, e a gente nem vai perceber que isso está errado. Aqui a multidão gritaram está totalmente errado. A multidão gritou. Professor, mas é mais de uma pessoa? É mais de uma pessoa, só que gritou está no singular, multidão está no singular. Tem que haver essa concordância de número do verbo com o sujeito. Então, substantivo concreto ou abstrato, para entrar melhor em cada um deles, né? Os concretos. Então, lembrando, substantivo é o nome que eu dou às coisas. As pessoas, aos lugares. Os concretos determinam os elementos que têm uma existência própria, uma existência concreta, uma existência fática no mundo. Então, designam pessoas, animais, plantas, lugares, seres fantásticos.
Então, menina é concreto? Sim, não é um conceito. Menina é o nome que eu dou a um elemento que é concreto no mundo. Margarida, também, o nome de uma flor. Cachorro, também é concreto. Deus, também é um conceito concreto. É um conceito estabelecido socialmente e todos podem entrar em contato com Deus. Sim, não é abstrato. É uma ideia concreta, é uma percepção concreta da realidade. Agora, abstratos são concepções, são ideias. Eles se manifestam no mundo substantivos abstratos com o auxílio de algum substantivo concreto. Ou seja, ele é uma ideia. Ele só vai se estabelecer no mundo quando alguém efetivar essa ideia. Agora, Deus não. Ninguém precisa fazer nada para que Deus exista. Ninguém precisa fazer nada para que um cachorro exista. Naturalmente, ele está existindo. Margarida também é concreto. Computador, mesa, pessoa, tudo concreto, né? Agora, a beleza é concreto? Não. Eu preciso ver um objeto belo que expressa a beleza, que expressa essa ideia para eu saber que ela existe. Alegria. Ela não existe vagando por aí. Eu tenho que ver no rosto das pessoas. A alegria é uma ideia. Agora, a menina, a Margarida e cachorro, eu consigo ver claramente no mundo. Deus também consigo ver claramente no mundo. Papai Noel é uma ideia, mas não existe. Existe. Então, tem pessoas que se vestem de Papai Noel. Por quê? Porque existe. É concreto, né? Agora, a alegria, não. Eu não vejo a alegria por aí, andando por aí. Eu vejo as pessoas expressando a alegria. Então, é uma existência dependente. Então, eu vou colocar aqui existência dependente. Depende de alguém expressa. Agora aqui, concreta existência autônoma. Não precisa que ninguém expresse para existir. Então, a menina, a margarina, cachorro, Deus, existe sem que ninguém faça nada. Agora, a beleza, a alegria, a bondade, gentileza, brincadeira, são elementos abstratos, são ideias. Eu só vejo expressar quando alguém expressa essa ideia. Então, gentileza, brincadeira, fome. Fome, abstrato. Medo, sentimentos, né? Medo, abstrato. O medo não existe. Ele só existe quando alguém expressa. A fome só existe com a carência de alimento. E morte, professor? Morte é uma ideia também. Só existe quando se expressa. Mas e aquele personagem lá da ficção usando uma capa e uma foice? Se for a morte como essa figura concreta, esse personagem, a morte e o personagem é concreto. Agora a morte, um fenômeno físico, é abstrato. Só vai existir a morte, a fome e o medo quando alguém expressar. A brincadeira também. Mas o brinquedo? Ah, o brinquedo. O brinquedo tá aqui. O brinquedo é concreto. Agora a brincadeira que eu faço com esse brinquedo é abstrato. A brincadeira é uma ideia, uma concepção. É gentileza abstrato. Bondade abstrato. Ficou clara essa diferença de concreto e abstrato? Deixa eu ver aqui. Beleza. Porque vai ter questões lá na frente que vai cobrar justamente sobre isso, né? Como, por exemplo... Opa. Vou colocar. A descoberta do Brasil ocorreu em 1500, por exemplo. E a descoberta do cientista revolucionou o mundo. São duas descobertas.
Aí chega a FGV e pergunta Go Científica e Go Brasil. Ele vai perguntar o quê? Se é complemento nominal ou adjunto nominal. Então, aí a gente vai ter que lembrar. Ah, professor, se for um substantivo concreto, é adjunto nominal. Então, se for, por exemplo, o quadro de Magueira teve sucesso. Vou colocar aqui. Teve uma questão com o substantivo quadro, eu lembro, ano passado a gente fez. Então, Guemagueira aqui, não tem dúvida. Não tem dúvida que é adjunto nominal. Adjunto nominal. Por quê? É um elemento aqui preposicionado ao lado de quadro. E quadro é um substantivo abstrato? Não, quadro é um substantivo concreto. Quadro existe materialmente. Tem um na minha frente aqui, que é uma existência concreta e independente, autônoma. Quadro. Beleza, mas descoberta não. A descoberta é abstrata. Aí quando é abstrato eu tenho que fazer uma segunda análise. Porque o abstrato pode ser adjunto nominal ou complemento nominal. Eu tenho descoberta do Brasil e descoberta do cientista. Eu tenho que lembrar que a ideia de posse é adjunta nominal e a ideia de recepção, de receptor, é a ideia complemento nominal. Então, quem age, adjunta nominal, quem recebe, complemento nominal. Então, a descoberta do Brasil. O Brasil está agindo aqui? Não, ele está sofrendo a ação, ele está sendo descoberto. Recebendo a ação, complemento nominal. Agora, a descoberta do cientista traz uma ideia de posse? Traz. Quem descobriu foi o cientista. Então, se traz essa ideia de posse, adjunta nominal. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso no futuro. Só mostrando que a distinção do tipo de substantivo entre concreto e abstrato vai ser muito importante lá na frente para a sintaxe. Então, saber se ele é concreto ou abstrato é fundamental. Comuns ou próprios, como eu falei, comum, pessoa, gente, país, uma classe de indivíduos, de elementos, e próprios, eu tenho Maria, que é uma pessoa individualizada, que é um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que é a humanidade, e essa humanidade, a Maria, é uma pessoa individualizada. Eu tenho uma cidade, que é comum, e São Paulo é o nome específico de uma cidade, ou de um estado. Aí então São Paulo é próprio, quem se escreve com a letra maiúscula. País, ele é comum, são vários centenas de países, né? 120 e poucos países, eu acho. E Brasil é um país específico, próprio. Então, substantivo próprio com letra maiúscula, substantivo comum, se não estiver iniciando a oração, o período, ele tem que ir com letra minúscula. Simples ou composto? Essa classificação é raro a cair, né? Não vai cair muito na FGV. Pouquíssimas questões por ano sobre isso. Mas não é difícil, então vale a pena a gente prestar atenção aqui. Que o simples é o substantivo que só tem um núcleo. Casa, só tem um núcleo. Carro, só um núcleo. Camiseta, só um núcleo. Só tem um núcleo ou um morfema lexical que a gente fala, né? Morfema lexical, do qual pode variar, surgir novas palavras, derivar novas palavras. Então, carro, só tem um morfema lexical, só tem um núcleo. Desse carro eu posso gerar carruagem, que vai ser o substantivo derivado. Né? E o composto tem dois núcleos. Eu tenho o substantivo guarda, que é uma ideia, chuva, que é outra ideia. São duas ideias totalmente distintas. E quando eu junto guarda-chuva, formo o objeto. Tem o passa, que é um verbo, né? Tempo, que é um substantivo, e passa-tempo junto, que é um substantivo que tem uma ideia própria. Beija é uma ideia, flor é outra ideia. E juntos, beija-flor, que são duas palavras que foram unidas, dois núcleos unidos, vai formar aí uma nova palavra, um substantivo composto. Composto por mais de um núcleo, né?
Então é bem simples essa distinção, do simples para o composto. Então, roupa. Uma ideia, guarda-roupa já são duas palavras únicas. Substantivo composto. E o substantivo primitivo ou derivado? Aí cai bem menos, vai cair mais lá na ideia de formação de palavras, né? Que vai ter o processo de formação de palavra por derivação sufixal, por derivação prefixal, por derivação parassintética. E tudo isso remete a esse substantivo que é primitivo ou derivado. Então, substantivo primitivo são aqueles que não derivam de outras palavras, são aqueles que vêm diretamente, etimologicamente, de uma palavra originária. Então, casa, folha, chuva, são palavras primitivas. E dessa casa, que é a palavra mais antiga, digamos assim, eu posso originar novas palavras. Como casarão, casebre, folha, como folhagem, folhinha. Chuva, eu posso formar chuvaraga. Então, derivar de chuva, chuvaraga. Folhagem. Folha é uma coisa, folhagem é outra. Por acrescentar esse agem aqui, é uma palavra derivada. Casa é uma ideia, casarão é outra ideia. Casebre seria outra ideia, casinha outra ideia. Então, casa, casarão, casebre, casinha são palavras derivadas de casa. E substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Então, flora, conjunto de plantas. Álbum, conjunto de focos. Então, o álbum escapa único, porque álbum é um conjunto de focos, né? É uma palavra no singular. Flora é uma palavra no singular. Colmeia é uma palavra no singular. Alcateia, singular. Mutigão, singular. Banco, singular. Então, o verbo tem que estar no singular também. Agora, como que a classificação morfológica dos termos, né, que compõem os substantivos, os elementos mórficos. Eu posso variar o substantivo em gênero e em número. A bela águia, uma bela águia, o veículo branco, um veículo branco. Olha só interessante. Águia é feminino. O gênero pode ser ou feminino ou masculino. Veículo, um veículo. O latim vai ter um terceiro gênero que se perdeu na língua portuguesa e unificou tanto com o masculino como o feminino, que é o gênero neutro, como librum. Librum é nem feminino nem masculino na língua latina, né? Ele é um gênero neutro. Aqui não, temos na língua portuguesa só feminino ou masculino, que é um gênero gramatical. Não tem nada na área que faça ela ser feminino, digamos assim. Não tem nada no veículo que faça ele ser masculino. Tanto é que às vezes em algumas línguas o sol é masculino ou o sol é feminino. A ponte é feminino ou a ponte é masculino. É interessante, quem estuda línguas vai ver que no francês veículo é feminino, aqui é masculino. Ponte lá é masculino e aqui a ponte é feminino. O sol em algumas línguas é feminino e aqui é masculino. Então é uma convenção social, né? O gênero é uma convenção social, não tem nada nas palavras que determine que ela vai ser do gênero feminino ou masculino. É acertado socialmente, né? Determinado socialmente. E escolhido o gênero da palavra águia, a gente definiu que é feminino. O adjetivo que acompanha bela tem que ser também feminino. O artigo tem que ser feminino. Então, artigo A, bela, adjetivo, águia, substantivo. Aí eu tenho um artigo indefinido aqui, uma bela águia, né? Uma também. Tá no feminino, bela, feminino, águia, feminino. Beleza. O veículo branco. Veículo é masculino. Então, o branco é o adjetivo que acompanha esse veículo, determinando aqui uma qualidade dele, a cor dele, né? Branco.
O artigo que vem antes de veículo, também está no masculino. Então, o veículo branco, Google no masculino. E se estivesse no plural, veículos, aí o artigo o adjetivo deveria ir para o plural também. Os veículos brancos. Isso é interessante porque na linguagem coloquial nós demarcamos muitas vezes o plural só pelo artigo. A gente fala as pessoas, né? As pessoas são boas. Ou mesmo as pessoas é boa. Mas a gente tem que fazer a concordância corretamente com todos os elementos. As pessoas são boas, né? Ou a pessoa é boa. Às vezes a gente fala, os caras chegaram. Os, já que ela fica marcando o plural, então cara fica no singular, né? Não precisa ter esse esforço. Futuramente pode ser que na língua portuguesa aconteça isso, né? Depois de algumas centenas de anos, pode ser que a gente evolua para não precisar mais colocar o plural em todos os elementos. Mas ainda não é nossa realidade, temos que pluralizar todos os elementos do mesmo, da mesma classe nominal aqui, né? Então, se veio colocar no plural, os e brancos também vai para o plural. E aqui artigo indefinido, né? Um veículo branco. Beleza. Tem substantivos que são uniformes ou biformes. O que é uniforme? É aquele substantivo que só tem uma forma ou para o masculino ou para o feminino. Como assim? O álbum, por exemplo. O nascimento. O papel. A recepção. Porque é um feminino. A recepção. A chegada. A paisagem, por exemplo. Não existe o paisagem, não existe o recepção, não existe a papel, a nascimento, a álbum. Não, aqui existe uma forma só para esse substantivo álbum, que é o gênero masculino. Então, esse substantivo, eu vou chamar ele de substantivo uniforme. Só tem uma forma pro masculino para ele, álbum. Não existe feminino de álbum. Nascimento, não existe nascimenta. Papel, não existe papela. Recepção, não existe um masculino para recepção. E paisagem também não existe um masculino para paisagem. São substantivos uniformes. Existem substantivos que são biformes. Biforme vai aceitar tanto o masculino como o feminino. Eu posso falar a dentisca, posso falar o dentista. Posso falar a estudante, posso falar o estudante. Então, o mesmo substantivo dentista e estudante aceitam duas formas. Existe tanto o feminino, a dentista, como o masculino, o dentista. A estudante, o estudante. E existe o substantivo que a gente chama de sobrecomum. Por que sobrecomum? Porque ele vai ter só uma forma e vai conseguir só com essa forma demarcar tanto o masculino como o feminino. É diferente, ó. Existe o uniforme que só tem uma forma e vai ser sempre masculino ou vai ser sempre feminino. O álbum é sempre masculino. A recepção é sempre feminino. Biforme. Eu vou caracterizar o dentista e a dentista e vai ser tanto masculino quanto feminino. Eu posso mudar. Agora eu posso falar João é a criança perfeita ou é uma criança bonita. Posso falar Maria é uma criança bonita. Marcos é uma boa pessoa. Tá, professor, mas uma boa pessoa tá no feminino aqui. Uma boa pessoa, sim. João, a criança, criança aqui tá no feminino. A criança, sim. Mas João é feminino? Não.
João é masculino. Marcos é feminino? Não, Marcos é masculino. E eu coloquei aqui um substantivo feminino ao lado de Marcos, que é masculino. Isso não seria uma incoerência gramatical? Não para o substantivo sobrecomum. Porque ele é sobrecomum, está fora do comum, né? É uma forma que vai ser fixa no feminino ou no masculino também, né? O cônjuge, por exemplo. O cônjuge, o cônjuge aceitou a proposta. O professor é masculino? Não. O cônjuge pode ser a parte feminina. Não tem nada que me garante que esse cônjuge aqui é um homem ou uma mulher. Por isso é sobrecomum. Agora o cônjuge Maria, Santos, Cacau. Ah, cônjuge feminino. Beleza, mas. Então, cônjuge é uma forma que está no masculino, mas que se refere tanto ao feminino quanto ao masculino. Pode ser tanto usado para o feminino quanto para o masculino. Criança, pessoa, vítima. Ele é uma vítima da sociedade. Ela é uma vítima da sociedade. Ele e ela, masculino e feminino, sendo usado para caracterizar aqui, é o sujeito, né? Que vai ter como predicativo o sujeito vítima, que está no feminino, mas que demarca uma concordância, porque é uma concordância possível, com o masculino. Que eu tenho a vítima, que é feminino, mas que vai qualificar, vai ser um predicativo sujeito de ele. Ele é a vítima. Tá, professor, ele é masculino. E a vítima é feminino. Eu tenho aqui uma ausência de concordância nominal? Não, está concordando nominalmente, está perfeito. Concordância ótima. Isso é substantivo sobrecomum. Deixou claro essas três distinções? Não cai essa classificação. Ano passado não vi nenhuma questão cobrando essas classificações de uniforme, biforme, sobrecomum. Na verdade, eu já vi uma questão de uniforme e biforme na FGV. Teve uma questão específica ano passado que eu vi, mas mais de uma eu não lembro de ter visto, não. Questão envolvendo essa classificação, né? Mas não é difícil também lembrar. Uniforme, eu tenho uma forma só para o masculino ou para o feminino. Então, o álbum vai ser sempre masculino. O nascimento é uma ideia que vai ser sempre se expressar no masculino. O papel vai ser sempre masculino. A recepção sempre feminino. A paisagem sempre feminino. Só que em uma forma. Uniforme. Biforme. O mesmo substantivo dentista vai aceitar tanto o feminino como o masculino. A dentista ou dentista. Sobrecomum. Uma forma única que vai aceitar tanto o masculino como o feminino, porém vai ter uma forma fixa, né? o artigo fixo. A criança. Não é como o dentista e a dentista, o criança e a criança. Vai ser a mesma forma a criança, é um tipo uniforme então, mas é um tipo uniforme que se relaciona tanto com o sujeito masculino como com o feminino. Isso é o sobrecomum, né? Enquanto o uniforme, ele é uma forma só também, só que só estabelece relação com o masculino ou o feminino. Agora a questão de semântica e polissemia. Semântica, polissemia, vários sentidos, né? Ele ocupa um alto posto na empresa. Abasteci meu carro no posto da esquina. Olha, é o mesmo substantivo posto. É um alto posto, um masculino. No oposto, o masculino. Senão seria uma posto e na posto. Não. Posto, então, é um substantivo masculino. Beleza. Só que ele tem sentidos diferentes. Polissemia são vários sentidos para uma mesma palavra. Então ele ocupa um alto posto. O alto posto aqui é o posto grande na empresa, é um cargo importante na empresa. O posto aqui é o cargo. E abasteci meu carro no posto da esquina. O posto aqui é um local, né? Posto de combustível. Agora, ele foi posto de lá.
foi posco, agora posco é verbo. Então, mesmo a palavrinha posco pode ter vários sentidos diferentes. Ele foi posco, vou colocar aqui esse outro exemplo. Ele foi posco de lago. Então, ele foi colocado de lago, né? Esse posco aqui é verbo. Esses outros dois posco é substantivo, mas mesmo sendo substantivos, uma mesma classe gramatical, um posco e o posco. Aqui posco referente a cargo e posco referente a espaço, né? Um espaço físico. Ele é o cabeça do esquema e aquela situação causava dores de cabeça. Então, o cabeça, sentido de o líder, ou o esperto, ou quem faz a esquematização, né? O cabeça. Quem resolve os conflitos, ele é o líder, o esperto. Agora, dores de cabeça, ou inteligente, que é o esquema também, né? Inteligente. Agora, dores de cabeça refere-se à parte do corpo humano mesmo, a cabeça. Então, parte do corpo, né? Todos querem a cura do câncer e o garoto conversou com o senhor cura. Senhor cura, sentido de pessoa que cura, o médico lá, né? Agora, todos querem a cura aqui é o estabelecimento da saúde, o restabelecimento da saúde. A cura do câncer. Aí isso vai para vários outros substantivos também, né? Que vai mudar de sentido, vai ter um sentido diferente, dependendo aí do artigo que eu coloco, ou da posição que eu coloco esse substantivo, ele vai ter um sentido diferente, né? E essa é a relação que eu tenho com a polissemia, com a semântica. E isso reflete também o texto figurativo e o texto denotativo, pessoal. A linguagem figurada é aquela linguagem que vai utilizar elementos figurativos como ele é o cabeça do esquema. Esse o cabeça é figurado. Ele não é um cabeça mesmo, a cabeça é parte do corpo humano. Ele é o cabeça, figurativo. Agora, tem dor de cabeça, essa cabeça é denotativo. É o próprio termo estabelecendo a relação de sentido que ele foi propriamente utilizado, né? Um alto posto na empresa, figurativo. Agora, o posto de gasolina, denotativo. Isso é interessante, ó. Texto figurativo. Função representativa, reflexivo, traz novas ideias. Figurativo ou conotativo, né? Conotativo aqui de ser de criação, criar novos sentidos para uma palavra. Então, cabeça é aquele sentido próprio, denotativo, dicionarizado. O cabeça, o esperto, quem faz os esquemas. Então, eu criei um novo sentido conotativo, ser de criação. Agora, texto denotativo, vamos lembrar de dicionário. Sentido dicionarizado. Texto de natureza dissertativa, função argumentativa, apresenta uma discussão, ou sentido próprio, né? Colocar o sentido próprio das palavras. Cão asno, vítima da fome e da sede, depois de longa caminhada, encontrou um campo viçoso, de fé ao lago do qual corria um regato de límpidas águas, consumido pela fome e pela sede. Começou a hesitar, não sabendo se antes comia do feno e depois aplacava a fome. Assim, perdido na indecisão, morreu de fome e de sede. Esse texto ele vai trazer várias figuras de linguagem, consumido pela fome, né? E é um texto muito figurativo, até porque um asno não vai ter evolução, né? Não vai ter essa reflexão, essa hesitação. Não, ele segue seus instintos. É um texto aqui figurativo. Agora, um indivíduo colocado diante de dois objetos igualmente desejados pode ficar de tal forma indeciso que acaba por perder a ambos. Veja que esse segundo texto aqui, ele é totalmente dicionarizado, denotativo. Eu não estou criando, eu estou sendo seco aqui, propriamente digo. Minhas palavras estão nos seus sentidos próprios, nos seus sentidos definidos no dicionário. É um texto mais direto,
mais argumentativo, próprio, enquanto o outro é mais subjetivo, é mais criativo, né? É mais conotativo. Aí aqui tem um meme, né? Tem que meter o louco mesmo. Aí Nicolau, não dá pra escrever isso. Escreve aí, os fins justificam os meios. Então aqui tem que meter o louco. Meter o louco é uma ideia aqui figurativa, né? Não existe essa meter o louco, né? É uma construção social que a gente fez que não se cabe dicionarizar. Não existe essa ideia de meter o louco. Mas os fins justificam os meios é uma linguagem própria, pragmática, né? E escrita aqui com sua propriedade particular. Então aqui os fins justificam os meios, tem a linguagem denotativa, enquanto meter o louco aqui é conotativo. Né? E tem várias questões que cobram esses elementos. Pessoal, antes de entrar em adjetivo, vou deixar para entrar em adjetivo amanhã. Amanhã, 14 horas, 2 horas da tarde. É pra gente não sobrecarregar. Eu convido vocês também para amanhã de manhã. Quem tiver tempo, não tem que pressionar. Eu vou gravar, estou gravando todas essas aulas. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Eu vou trazer questões da banca FGV que cobram justamente esses substantivos, a linguagem figurativa, a ideia lá de substantivo concreto e abstrato, já junto com a sintaxe, que vai trazer a relação de complemento nominal ou de adjunta de nominal. Então eu vou deixar sábado de manhã para trazer a teoria, domingo de manhã para trazer questões sobre essas teorias e domingo de tarde para continuar aprofundando na teoria. Para a gente envolver teoria e prática, né? O curso ele vai se desenrolar durante os meses até a prova. As mulheres vão ter o desconto de R$ 45 esse novo ano, né? Não vai ser mais R$ 90. Quem for homem e estiver no grupo, tem que fazer a transição de sexo para que esse desconto, brincadeira aí à parte. É uma ideia de incentivar mesmo o estudo de vocês e continuar esse grupo que é bom, né? É bom a gente continuar desenvolvendo essa aprendizagem, esse estudo aí para a FGV, já que o concurso GACEGLUC Mato Grosso foi já aprovado, né? Foi também definir a banca, só falta realmente sair o edital. É a única coisa que está faltando pra gente, é sair o edital. E assim que sair a gente já vai estar bem preparados, né? Vamos ficar bem preparados para a prova. Professor, como é que eu vou fazer o pagamento de R$ 45? Eu vou deixar até domingo que vem, né? Para vocês irem experimentando no grupo, irem vendo as aulas, ver se gosta, se é estabelecido com o que vocês desejam. Então essas primeiras aulas de hoje, sábado agora, domingo amanhã de manhã e de tarde, tá gratuito. Quem quiser já pagar os R$ 45 pode pagar agora. Se não, deixar para semana que vem também. Pode pagar até dia 16, então. O meu Pix é o meu número de telefone. A maioria de vocês já tem, já foram meus alunos ano passado. Que é o 65993584047. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Beleza, vou deixar lá no grupo para vocês. E aqui mais tarde eu disponibilizo essa gravação também. Eu vou deixar a gravação para vocês poderem rever os conteúdos. Já que essa aula também é gravada lá no YouTube, né? Mas é bom sempre estar atualizando. Agradeço a vocês pela presença. Feliz Dia das Mulheres a todas as damas do grupo. E continuem aí no foco. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. E até amanhã então, 8 horas, mesmo horário, hein? Quem puder estar presente.